Uma obra de Oscar Niemeyer é construída como se fosse um passe de mágica. As linhas perfeitas, as curvas que parecem humanas, o equilíbrio que desafia a gravidade. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói é de uma beleza quase extraterrestre. É isso mesmo, quase. Ele é resultado das mãos de um artista sobre uma matéria-prima muito terrena, o cimento. O Museu de Arte Contemporânea, o Maracanã, as escolas, os hospitais, Brasília, as casas das mais simples às mais sofisticadas, tudo isso começa com um simples saco de cimento. Simples? Nem tanto. O cimento está por todo lado, mas isso não quer dizer que ele brote do chão. Ele precisa ser fabricado, e o processo de fabricação é tão complicado quanto fascinante. Estamos agora diante de uma das 55 fábricas de cimento do Brasil. A grandiosidade da estrutura é impressionante. O investimento mínimo para se montar uma fábrica assim é de 200 a 300 milhões de dólares. Demora pelo menos 3 anos para colocá-la funcionando e depois disso, vários anos para se ter retorno do capital. É uma indústria de capital altamente intensivo. Não é fácil encarar um investimento com cifras neste patamar. Isso se reflete no pequeno número de empresas cimenteiras que existem no mundo. Na Argentina, por exemplo, são apenas 4 grupos. No Chile, também são 4. No México, 5. Mesmo assim, no Brasil existem 10 grupos empresariais. A gente não imagina que seja preciso uma estrutura destas para fazer um produto tão corriqueiro e tão necessário quanto o cimento. Esta é uma mina de calcário. Calcário e argila são a matéria-prima do cimento. Logo ali adiante fica a fábrica, para onde vai todo o material extraído aqui dessa mina. As fábricas são construídas sempre próximo às jazidas. É que quase metade do peso do calcário se perde quando ele vai ao forno. Quanto mais perto estiver a fábrica, menos se tem que transportar o peso que vai se perder no processo de produção do cimento. O calcário e a argila entram nesse equipamento que se chama moinho de bolas. Eles se misturam aqui e ficam parecendo uma areia fina, que então passa a se chamar cru. O cru, então, vai para aqueles silos que ficam do outro lado. Estes são os silos de farinha. Daqui vai sair a farinha crua, uma mistura uniforme, com a composição química adequada para ir ao forno, onde então vai se transformar em clinker, a base da formação do cimento. Vamos ver como isso acontece. O calor aqui nesse ponto já incomoda bastante. A temperatura aqui no forno, no ponto mais quente, pode chegar a 2.000 graus. O forno é movido a óleo combustível e não pode ser desligado. A farinha crua entra aqui pré-aquecida e chega a 1.450 graus, que é a temperatura de fusão, para então virar clinker. Aquilo subindo na esteira é o clinker, a base de tudo, mas ainda é preciso moer o clinker com gesso e calcário. A energia que se gasta no processo de moagem é outro item de peso nos custos de uma fábrica. Com tanta moagem, o que não falta aqui é pó. É o que mais se produz durante todo esse processo de fabricação do cimento. Por isso, é grande a preocupação das empresas para que esse pó não vaze e polua o meio ambiente. Então, todas elas são equipadas com filtros como esse. Até hoje, nunca houve acidentes. As fábricas têm também laboratórios de controle de qualidade. Aqui, todo o processo de produção do cimento passa por testes minuciosos. Amostras de calcário, mistura crua, farinha, clinker e cimento são submetidas passo a passo ao crivo de especialistas que garantem a qualidade do que vai para o consumidor. Tudo para atender com segurança às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
cimento é um produto indispensável, praticamente insubstituível. É o único produto que está presente desde o início da obra até o acabamento, seja qual for o tipo de construção. O Brasil é o 6º produtor mundial de cimento e também o 6º consumidor. Mas há potencial para muito mais. O consumo de cimento aumentará na medida em que o país for atendendo às necessidades básicas de infraestrutura da população, com a construção de moradias, redes de abastecimento de água e de saneamento, rodovias mais seguras e usinas de geração de eletricidade. Onde tem gente, tem que ter cimento. Fazer chegar cimento a todos os cantos de um país do tamanho do Brasil não é tarefa simples. As distâncias são enormes. Muitos lugares são de difícil acesso. Na região amazônica, por exemplo, muitas vezes a distribuição tem que ser feita por via fluvial. Além disso, o cimento é um produto perecível. O transporte, portanto, tem que ser rápido e eficiente. Tudo isso para chegar até aqui. E aqui, 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 e aqui.